6.000 boxes de serviço nos Estados Unidos estão vazios nesta manhã. Não por falta de elevador, não por falta de ferramentas, nem por falta de peças. Eles estão vazios porque faltam mecânicos. E isso não é apenas um problema americano. No Brasil, especialmente no Sudeste, onde está a maior frota de veículos do país e a maior concentração de oficinas e concessionárias, esse risco também começa a ficar claro. O carro chega, o cliente quer pagar. A oficina tem scanner, elevador, computador e estrutura. Mas o serviço atrasa porque falta a peça principal, o técnico qualificado. Hoje muita gente já escuta a mesma resposta. Vamos precisar de alguns dias. Um diagnóstico simples vira espera. Uma revisão demora mais do que deveria. Um reparo comum fica parado. Essa é a morte lenta dos mecânicos como nós conhecíamos. E a pergunta real não é apenas onde eles foram parar. A pergunta é: por que tantos bons profissionais desistiram da oficina e por que tão poucos jovens querem ocupar esse lugar? Para entender isso, é preciso voltar para a escola. Durante décadas, muitos jovens ouviram a mesma mensagem. Se você quer vencer na vida, precisa fazer faculdade e trabalhar longe do serviço manual. Consertar carro, ficar debaixo de um capô e voltar para casa com cheiro de óleo passou a ser visto como uma escolha menor. Antigamente, muitos colégios tinham aulas práticas, oficinas e programas técnicos. O aluno podia desmontar um motor, trocar peças, errar e aprender. Pouco a pouco, essas aulas foram cortadas. A educação técnica perdeu espaço e a cultura empurrou quase todo mundo para a universidade de 4 anos. Ser mecânico passou a ser tratado como plano B. Só que um bom técnico automotivo precisa de inteligência, precisão, paciência, raciocínio lógico e conhecimento de mecânica, elétrica, eletrônica e diagnóstico. A profissão não começou a morrer por falta de carros. Ela começou a morrer quando a sociedade parou de respeitar quem sabe consertá-los. E os números mostram o tamanho do buraco. Os maiores programas de formação automotiva dos Estados Unidos formavam mais de 40.000 alunos em 2012. Menos de 10 anos depois, esse número caiu mais de 30%. Enquanto isso, a indústria precisa substituir dezenas de milhares de técnicos todos os anos apenas para compensar aposentadorias, mudanças de carreira e novas vagas. A conta não fecha. Mais mecânicos saem do que entram, e a cada ano o problema fica maior. Mas a falta de jovens explica apenas metade da crise. A outra metade aparece quando olhamos para quem entrou, trabalhou anos, comprou ferramentas, ganhou experiência e, mesmo assim, decidiu ir embora. Um técnico contou uma história que resume bem essa realidade. Ele trabalhou 13 anos consertando carros. Depois, em 2021, desistiu da área automotiva e foi trabalhar com manutenção industrial. O ponto de ruptura veio em uma concessionária Mercedes-Benz. No começo, ele recebia por hora, mas em poucas semanas mudaram seu pagamento para o sistema de tempo tabelado. Funciona assim: a fábrica ou a concessionária decide que um serviço vale meia hora, 1 hora ou 2 horas. Se o mecânico termina mais rápido, ótimo. Mas se o serviço leva 5 horas de verdade, ele pode continuar recebendo apenas pelo tempo da tabela. No caso dele, apareceu um recall em um modelo diesel. O serviço pagava apenas meia hora em garantia. Só que o técnico mais experiente da oficina não conseguia terminar em menos de 5 horas. Quando ele explicou ao gerente que não podia aceitar um prejuízo desse tamanho, ouviu uma resposta brutal: então trabalhe mais rápido ou vá virar hambúrguer. 10 minutos depois, ele já estava chamando um guincho para levar sua caixa de ferramentas embora. Só então o gerente tentou oferecer incentivos para ele ficar. Mas era tarde demais. Na manutenção industrial, ele passou a ganhar quase $10 a mais por hora imediatamente. A conclusão dele foi simples: nunca mais trabalharia em uma oficina automotiva. Essa história não é exceção. Muitos mecânicos não saíram porque odiavam carros. Saíram porque a profissão deixou de respeitar o valor do próprio mecânico. Muita gente gosta de dizer que mecânico bom pode ganhar muito bem. E sim, existem técnicos que chegam a salários altos, mas eles são minoria, depois de anos dentro de um sistema caro, competitivo e pesado. A realidade média é bem menos bonita.
Muitos técnicos automotivos ganham menos do que eletricistas, profissionais de manutenção industrial ou técnicos de ar-condicionado. E ainda existe um detalhe que muita gente fora da oficina não entende. O mecânico muitas vezes precisa comprar suas próprias ferramentas. Não estamos falando de uma chave de fenda e um alicate. Estamos falando de caixas completas, torquímetros, scanners, adaptadores e instrumentos de medição. Ao longo da carreira, esse investimento pode chegar a dezenas de milhares de dólares. Ou seja, o técnico paga para estudar, paga para se equipar, coloca o próprio corpo em risco e ainda pode ser punido por um sistema que não reconhece o tempo real do serviço. Enquanto isso, o preço dos reparos para o consumidor subiu muito. O cliente olha a conta e pensa: o mecânico deve estar ganhando bem. Mas muitas vezes, esse dinheiro fica na concessionária, nos softwares, nas taxas, nas peças, na estrutura e na margem da empresa. E existe também o desgaste físico. Trabalhar anos levantando peças pesadas, forçando coluna, ombros, joelhos e mãos, cobra um preço alto. Quando o técnico chega aos 45 ou 50 anos, muitas vezes ainda não pode se aposentar, mas o corpo já não aguenta o mesmo ritmo. Foi assim que uma profissão que deveria oferecer estabilidade virou uma armadilha. Exige inteligência, força, investimento e experiência, mas entrega pouco respeito em troca. E como se isso não bastasse, os carros também mudaram completamente. O mecânico de hoje não trabalha apenas com motor, câmbio, freio e suspensão. Ele trabalha com computadores sobre rodas. Um carro moderno pode ter dezenas de módulos eletrônicos, sensores, câmeras, radares, chicotes, atualizações de software e sistemas que conversam entre si o tempo inteiro. Antigamente, um bom mecânico conseguia diagnosticar muita coisa pelo som do motor, pelo cheiro, pela vibração ou pela fumaça no escapamento. Essa experiência ainda vale muito. Mas hoje, sem scanner adequado, sem software correto e sem autorização para acessar certos sistemas, a oficina fica praticamente cega. E aí aparece outro problema. Muitas tecnologias são proprietárias. A montadora controla os códigos, os procedimentos, as assinaturas e as informações necessárias para reparar certos defeitos. Para uma concessionária grande, isso já é caro. Para uma oficina independente, pode ser uma barreira quase impossível. O dono do carro vê uma luz acesa no painel, mas por trás daquela luz pode haver um sensor, um módulo eletrônico, uma atualização de software, uma bateria auxiliar ou uma falha de comunicação entre sistemas. E os veículos elétricos tornam essa transição ainda mais complicada. Eles têm muito menos peças móveis do que um carro a combustão. Em teoria, isso significa menos manutenção, menos troca de óleo, menos desgaste mecânico, menos visitas frequentes à oficina. Mas quando dão problema, exigem outro tipo de conhecimento: alta tensão, bateria, inversor, motor elétrico, refrigeração, programação e diagnóstico eletrônico avançado. Ou seja, o volume de serviços pode diminuir, mas a complexidade dos serviços que restam aumenta. Muitos mecânicos experientes, que passaram décadas dominando motores a combustão, simplesmente não querem recomeçar do zero no fim da carreira. E muitos jovens que poderiam aprender esse novo mundo nunca entraram na profissão. No fim, os boxes vazios não são um acidente. Eles são o resultado de décadas de decisões erradas. A sociedade disse aos jovens que trabalhar com as mãos era menos importante. As escolas cortaram programas técnicos. As concessionárias empurraram sistemas de pagamento injustos. As montadoras criaram carros cada vez mais fechados, digitais e difíceis de reparar. E os mecânicos foram tratados como peças substituíveis. Só que eles não eram substituíveis. Cada técnico experiente carrega anos de memória prática. Ele sabe quando um ruído é simples e quando é sinal de algo grave. Sabe o que o scanner mostra, mas também sabe o que o scanner não consegue explicar. Quando esse profissional vai embora, não sai apenas uma pessoa da oficina. Sai uma biblioteca inteira de conhecimento. Agora o motorista comum sente o resultado. Esperas mais longas, diagnósticos mais caros, menos oficinas disponíveis e mais dependência de concessionárias e sistemas fechados.
A morte dos mecânicos não aconteceu porque os carros deixaram de precisar de reparo. Ela aconteceu porque a indústria esqueceu que, por trás de cada ferramenta, cada elevador e cada computador de diagnóstico, ainda precisa existir alguém qualificado, respeitado e bem pago para fazer o trabalho. Enquanto concessionárias, montadoras e a própria cultura não mudarem a forma como tratam os técnicos automotivos, esses boxes continuarão vazios. E quando o seu carro quebrar, talvez o maior problema não seja a peça. Talvez seja encontrar alguém capaz de consertá-lo. Se você acredita que os mecânicos merecem mais respeito, deixe sua opinião nos comentários. Aqui, a gente mostra o que a indústria prefere esconder.